para todos sempre. Amém? Convido os amados a abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Amém? Misericórdia. Amém. Amém. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas não beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele nada fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém, amados? Amém. Aleluia. Nós estamos aqui porque o Senhor um dia, Ele deu o seu único Filho para morrer em nosso lugar, não é verdade? Para que possamos ter vida em abundância, porque o Senhor é fiel, poderoso, misericordioso. Amém? Vamos orar nessa noite, agradecendo a Ele e pedindo a sua bênção nessa noite. Senhor, nós queremos louvar e agradecer o teu santo nome, Senhor, dizer que tu és santo, que tu és poderoso. Te louvamos, ó Deus, pela tua morte aqui naquela cruz. Deus, obrigado, Senhor, pelo sacrifício, Senhor, que nos trouxe vida. Deus, esse sacrifício de amor, onde nós não temos palavras, Senhor, para expressar esse infinito amor do Senhor. Deus, te louvamos. Seja conosco, Pai, nessa noite. Toma a direção desse culto, Pai. Toma em nome de Jesus cada louvor, cada adoração, Senhor, cada palavra, Senhor, aqui feita. Venha ser tudo, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor. Traz aqueles que estão a caminho, que venham chegar em paz à tua casa, Senhor, para poder te louvar e te bendizer nesse lugar, Senhor. Aleluia. Assim te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é noite, né? Bom, ficamos felizes de ver cada irmão aqui neste lugar, para adorar, exaltar, glorificar aquele que é todo poderoso e que merece toda a honra e toda a glória. Essa é noite de adorar Ele, exaltar Ele, né? De glorificar Ele, de agradecer a Ele pelo seu sacrifício por mim e por você, né? Então adore a Ele, glorifique a Ele, agradeça a Ele por tudo que Ele tem feito, pelo cuidado dEle na minha e na sua vida, né? Então exalte, adore a Ele em espírito e em verdade. Aleluia. Glória a Deus. Em verdade
adorando e exaltando esse Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por estar neste lugar para te adorar, para te exaltar, para te glorificar, para dizer o que é o Senhor é santo, santo e santo, e toda honra, e toda glória, e toda adoração é para ti, Senhor. Oh, que a gente diminua, igreja, cresça o Senhor na minha e na tua vida, adora Ele, exalta Ele, glorifica Ele, porque Ele é bom em todo tempo, aleluia, glória a Ele. Obrigado.
passei por isso com Gabriel quando ele tinha 4 anos de idade. Aí meu pai é testemunha viva. Ela presenciou todo o passado comigo com relação a Gabriel. E Deus me deu a vitória com ele. E assim eu sei que Deus vai fazer na vida de Raiz. Não sei o tempo, nem o momento, nem a hora, mas eu sei que o Senhor é soberano. A gente não pode deixar de não crer. E assim eu conto à igreja e meu desabafo, porque tem sido difícil, irmãos, verdadeiramente. Mas o Senhor é fiel. Aleluia! E eu creio que eu vou chegar aqui, vou dar um Eu testemunho, creio. porque o Senhor é grande. Quero louvar. Você louva com alegria este hino, porque o Senhor é fiel. Sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar, sempre mais, quero adorar-te, sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem seu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Louvar-te, sempre mais, quero louvar-te. Sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as flores do campo refletem seu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. Sempre mais, quero adorar-te. Sempre mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. Nós agora vamos dar a oportunidade, né, de irmãos ofertarem e dizimarem na casa do Senhor, né? E vamos louvar ao Senhor. Quem já pode sentir a glória do Senhor neste lugar? Então nós vamos louvar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão, seu poder sobre mim.
agradecer, Senhor, por este momento de adoração, de louvor, Senhor, de gratidão a Ti, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pela presença de cada um dos Teus filhos neste lugar, Senhor. Eu creio, Senhor, plenamente que o Senhor tem uma palavra para cada coração nesta noite, Senhor. Queremos te agradecer pelos dízimos e as ofertas retiradas para a manutenção da Tua obra, Senhor. Continua abençoando a cada um dos Teus filhos, ó Pai. É o que nós pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vai ter salinha? Vai? Então as crianças. Bem abençoado. Nós vamos orar. Gente, vamos orar. Eu sempre tenho batido muito, né, nessa tecla, assim, sempre quando eu tenho oportunidade. Vamos orar pelos nossos filhos. Vamos orar pelos nossos netos. Vamos orar pelos nossos irmãozinhos aqui, ó, da nossa igreja, né? Das igrejas vizinhas, porque, amados, o mundo não está de brincadeira, né? E eles necessitam das nossas orações, que eles possam crescer no temor e tremor do Senhor, que quando eles crescerem, não venham se desviar dele, que Deus possa livrá-los das más influências, que não é brincadeira. Oremos. Anote você é uma criança, sabe? Você lembra de uma criança? O livro o abençoado de livramento, né? Vou orar por Diogo hoje. Vou orar por Heloísa. E assim a gente vai fazendo, né? E alcançando a todos, em nome de Jesus. Paizinho, nós queremos, ó Deus, nessa noite, te agradecer, Senhor, por essas vidas, ó Pai, que estão aqui no teu altar, Senhor. A vida de Heloísa, Senhor, a vida de Diogo, a vida, Senhor, das meninas de Tiago, Senhor. Nós queremos te agradecer pela vitória que o Senhor concedeu, Senhor. A filha dele, a mais velha, Senhor. Ó Deus, queremos, ó Deus, te agradecer porque o Senhor nos fizeste presente, Senhor, na situação que ela enfrentou, Senhor. E queremos, ó Deus, te pedir, Senhor, por cada um, que eles venham crescer, Senhor, no conhecimento da Tua palavra. Que eles venham crescer, Senhor, em amor, Senhor, por Ti, Senhor. E que jamais, Senhor, venham se desviar, Senhor, do caminho do bem, Senhor. Sei com a Tua filha que estará, Senhor, à frente dessa salinha. Dá graça, Senhor, e sabedoria a cada dia, Pai. É o que nós te pedimos agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, meus irmãos, amém? Bênção, né? Ontem estivemos lá na igreja do pastor Jorge, pregando, Ministério Cantos de Vitória. Esteve lá no João também, foi bênção. Hoje pela manhã também, né? Mesa como sempre farta, né? E hoje tinha até, de tantas frutas, até uva tinha, sempre tem. Temos um tal de cuscuz com sardinha. Que bênção. Olha, eu conheço cuscuz, já comi todo tipo, mas de sardinha tinha comido também. No meu tempo, que eu estudei em escola pública, não tinha não. Eu acho que a sardinha estava lá do lado do fundo do mar. E não chegou para mim, mas... Amém, irmãos? Um assunto muito apropriado e deve ser um assunto sempre para estar nos nossos lábios. Porque geralmente a gente fala muito sobre a morte de Jesus, mas a gente tem que lembrar também que ele ressuscitou. Falar sobre a morte dele e não falar sobre a ressurreição fica incompleto. E hoje eu quero falar um pouco, por mais que a gente, né, estude, mas sempre o Espírito de Deus renova o nosso entendimento sobre a ressurreição de Jesus. Não é sempre uma ressurreição, foi uma gloriosa ressurreição. Uma gloriosa ressurreição, né? A coisa foi tão séria que Jesus não permitiu ser tocado, porque primeiro ele precisaria ir até o Pai.
E assim que ele se apresentou ao Pai, ele voltou no mesmo dia. Porque ele foi receber todo o poder e dizer para o Pai que tudo tinha, que ele tinha completado a obra. E ele voltou vitorioso, E até porque ele disse na cruz que tudo estava consumado, estava completo, não tinha mais o que fazer. E o Salmo 24, que nós pregamos ontem sobre 3 salmos, que foi dado um tema dos 3 salmos, 22, 23, 24. Mas o Salmo 24, o Salmo, por exemplo, 22, só uma palhinha aqui, fala de Jesus servo, aquele que foi cercado pelos inimigos, que foi acossado, E a Bíblia chama desse inimigo de cães. Está lá no capítulo 22. E traz a figura de Jesus como um cervo. Cervo é aquele mesmo animal que é chamado de veado, de matreiro, depende da região, e que os caçadores veem com lança, com flecha. Geralmente o fio aparece mais com flechas. Hoje na modernidade, como vai caçar com espingarda para atirar. Então o que é que eles fazem? Eles cercam o animal. O animal fica sem saída e fica à mercê da morte. E isso aconteceu com Jesus. Mas aí vem o Salmo 23, que traz para nós a figura de alguém que toma conta da ovelha de tal maneira que ele providencia todas as coisas. E o Salmo inicia dizendo que ele jamais faltará para conosco. Já expliquei isso aqui. A gente tem a noção de que Jesus, puxa vida, Jesus não vai deixar faltar nada, a roupa, o calçado, o alimento, vai suprir isso, vai me curar, vai. Nada contra, ele faz isso mesmo. Mas o texto está dizendo que é Ele, é a presença dele que preenche tudo. Por isso que em nada eu tenho falta. Chegamos no Salmo 24. E no Salmo 24 tem algo de extraordinário que coopera com aquilo que está nessa fala de Jesus. Não me toques, porque eu ainda não fui ao Pai. Então, Jesus ali, quando ele sai, ele, assim como uma comitiva, veio com ele, para ele nascer de uma virgem num corpo humano. Essa comitiva vem para acompanhá-lo de volta. Interessante que o texto vai dizer lá: abram-se as portas eternas, abram-se as portas antigas. Entendeu, irmão? Quando o homem pecou, foi colocado nos portais eternos 2 anjos com espadas de fogo, para ninguém acertar o caminho, entrar ali. Quando Jesus sai, essa porta, ele sai, se abre, e ele passa, se fecha. E agora ele chega de volta, glorioso, majestoso, aleluia! E ele chega, ele sai e vem para ser um servo, um sofredor. Agora não, agora ele venceu o sofrimento, ele venceu o pecado, venceu Satanás, venceu o mundo, venceu tudo que foi de inimigo, ele venceu. E ele volta agora, não é simplesmente como o servo que veio, ele volta agora como rei dos reis, como um guerreiro valente, como o Senhor dos exércitos. Por isso que os portais estão fechados e a comitiva grita: abram-se as portas eternas. Então, é uma intimação para que seja aberta. Lá de dentro alguém diz e pergunta, e a resposta: para quem é o Rei da Glória? E aí a pergunta vem: quem é esse Rei da Glória? Aleluia. E aqui lá de fora vai dizer: é o Senhor dos exércitos. Ou seja, é o valente nas guerras. É o valente nas guerras. Aí repete: aleluia. E se abre. Não é que ele não soubesse e que tivesse pedido. Não, sabia que era Jesus.
mas era para que algo ficasse marcado, impressionado, para que isso nos impressionasse, causasse em nós uma admiração tremenda por aquele a quem nós temos como rei. E não é um rei simples, é um rei glorioso, é um rei vitorioso, aleluia, para todo sempre, aleluia. E Jesus vai e se apresenta, mas há algo tremendo que é revelado agora, do que Jesus vai dizer para Maria dizer os discípulos. E aqui eu queria, antes de nós lermos o texto, para você ter uma ideia. Ressurreição. Para que acontecesse a ressurreição, teve de haver um preço a ser pago. Alguém teve que morrer. E o preço foi a cruz. A cruz foi o sofrimento mortal, foi o sofrimento final, o sofrimento que teve início no Getsemane. Aí a gente pergunta, mas o que é Getsemane? Getsemane. Getsemane é um lugar de muito sofrimento, é um lugar de agonia, um lugar de choro, um lugar de angústia profunda e de lamento. E a gente sabe que Jesus sofreu no Getsemane de tal maneira que pingavam dele não só o suor, mas também suor com gotas de sangue naquele lugar. Tamanha a sua agonia que chegou ao ponto dele chamar: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice. A humanidade dele sentiu a presença dos acontecimentos que estavam para acontecer em seguida ali. Mas ele disse: não faça-se a minha vontade, mas a tua. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse sofrimento tem um propósito de Deus. Não murmure. Você pode lamentar a dor. Você pode sentir a dor. Dizer: está doendo, Senhor. Se possível, alivie. Se possível, toque. Eu gosto da palavra toque. Essa palavra entrou no meu vocabulário nas minhas falas com Deus, porque é incrível, irmão, o que quando acontece comigo, eu vou para um tratamento, eu vou para uma medicação, com tanto cuidado, com tantos erros médicos, né, e enfermeiros, enfim, e parece que quanto mais eu sou medicado, mais cuidado, a coisa vai piorando. E isso era o medo dela. Mas numa madrugada, na sexta-feira, eu disse: toque em mim, Jesus. Aleluia. E aquela sexta-feira amanheceu diferente. Glória a Deus. E eu estou aqui. Porque Ele é o meu pastor. Aleluia. Deu para entender, irmão? Mas Ele é o pastor que cuida, mas Ele é o meu rei. Aleluia. É o rei que lhe dá vitória. É o rei que dá vitória a você. Não importa as circunstâncias, a luta, clame por Ele, peça a Ele. E não precisa fazer discurso, não. É uma palavra só. Às vezes é só um gemido. Aleluia. Ele atende, Ele ouve, Ele socorre, Ele age. Ei, para mandar. Getsemane. Getsemane é uma palavra aramaica, e que ela quer dizer, o que ela significa: prensa de azeite, lugar do cálice amargo. Então Jesus foi justamente para aquele lugar, o Monte das Oliveiras. Foi lá que ele foi, chamado Calvário, o Monte da Caveira, Gólgota. Foi lá que ele foi prensado. Ele foi para que o povo de Israel, judeu, entendesse que no lugar da prensa, para se tirar o melhor azeite, ele foi ser prensado para trazer o melhor de Deus para mim e para você, a vida eterna, a salvação. Aleluia. Glória a Deus por isso. Mas a palavra Gat Shamanim, em hebraico, significa também prensa de azeite ou lugar de azeite. Então, no Novo Testamento, no Velho Testamento, Jesus era Senhor
do Antigo Testamento e é do Novo. Portanto, a palavra se funde para o mesmo significado. Aleluia! Glória a Deus. Eu sei que ele foi prensado no meu lugar. Eu não tinha nada de bom para dar, para oferecer. Não podia salvar ninguém, não posso salvar ninguém. Mas ele podia salvar, ele pode salvar. Aleluia! Glória a Deus. Oh, aleluia! Crucificação, sofrimento máximo, o ponto mais horrendo e angustiante, culminando com a morte. Gólgota, Calvário, o lugar da caveira, lugar tomado pelo silêncio da morte. Jesus não responde aos seus carrascos. O silêncio é quebrado por 7 palavras que ele pronuncia. Jesus só quebra o silêncio para se dirigir ao Pai. Ele não se dirige mais para os discípulos, não se dirige mais para o povo. Ele não fala com o anjo, a conversa dele é com o Pai. Deixa eu lhe dizer, irmão, tem uma cambada de gente aí que só acredita, só confia em anjo e vive apelando para os anjos. Eu não, os anjos estão para me servir, a ordem dele, mas é com ele que eu falo. O céu se abriu, o templo de alto a baixo foi rasgado e eu tenho acesso ao Pai, ao Pai, ao Pai. Aleluia! Glória a Deus. Portanto, mas a ressurreição, estou dando só uma introduçãozinha aqui. A ressurreição é a manifestação do poder divino, do poder trino, Pai, Filho e Espírito Santo. A ressurreição é a manifestação do amor do Pai, é a manifestação de muita alegria. A ressurreição é a manifestação de grande triunfo, é a manifestação de grande vitória. A ressurreição é a manifestação do alicerce da igreja, o túmulo vazio. O túmulo está vazio. Aleluia! Glória a Deus. Vou ler o texto agora. Eu esqueci, viu? João 20, versículo 1 a 18. Parece ser muito, mas não é, porque os versículos são curtos. E diz assim, e trata da ressurreição, né? Essa ressurreição, ela é mostrada às mulheres, depois aos discípulos, depois especificamente para Tomé. E aí a gente tem o propósito do livro de João. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, alguém acredita ter sido João, aquele a quem Jesus amava, e disse, por quê? Por causa disso aqui, olha. Correu e encontrou Simão Pedro e outro discípulo, aí ela especifica, aquele a quem Jesus amava, e disse, só fazer uma ressalva aqui, não quer dizer que Jesus não amasse os demais discípulos. É que João, de todos os discípulos, era aquele que ousava se achegar mais perto. É aquele que mostrava-se mais confiante. É aquele que abraçava o Senhor. É aquele que buscava carinho, que buscava o colo do Senhor. Então dá essa especificidade, né? Para que se entenda essa questão. Não que ele não amasse os demais, amava sim, mas aí ela continua dizendo, tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram, afirma Maria. Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo, os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu dali as faixas de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali as faixas de linho e notou que o pano que cobria a cabeça de Jesus estava dobrado e colocado à parte. Parênteses aqui, parece que Jesus não tinha pressa, deixou tudo arrumadinho. Eita glória!
Viu? Ei, arrume sua cama para levantar de manhã. Fecha a asa. Então o discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou e viu e creu. Aí aqui, olha, mostra que quem chegou primeiro? João. E ele creu. Ele creu. Não é? Pois até então não havia compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Os discípulos voltaram para casa. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Abaixou-se, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados à cabeceira e aos pés do lugar onde tinha estado o corpo de Jesus. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Então, ao virar-se para sair, viu alguém em pé. Era Jesus, mas ela não reconheceu. Mulher, por que está chorando? Perguntou ele. A quem você procura? Sério? Já pensou, irmão? Jesus chegando para você e falando, e ela não reconheceu. Porque a preocupação dela era o corpo não estar no túmulo. Alguém levou, alguém tirou. Amém? Era o pensamento dela. Quem terá sido? E o texto diz que, pensando ela, que fosse um jardineiro, ela disse: se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu irei buscá-lo. E aí Jesus diz a palavra-chave, pronuncia o nome dela. Aleluia. Maria. Meu Deus, que bálsamo, que azeite. Meu Senhor, que consolo, que conforto. Eu penso que naquela hora os olhos de Maria que derramavam lágrimas estancaram. O coração deve ter sido mudado de alegria, porque a ressurreição trouxe alegria em altíssimo grau. Uma alegria contagiante. Uma alegria que não tem nem como dimensionar. Louvado seja o nome do Senhor. Ela se voltou para ele e exclamou: Rabone, que em aramaico quer dizer mestre, porque eles falavam mais em aramaico. Essa língua eles aprenderam quando estavam no cativeiro. O povo veio do cativeiro da Babilônia, né? E aí era a língua falada. Então eles falavam muito em aramaico. Por isso que Jesus falou muito mais em aramaico. E aí Jesus lhe disse: não se agarre a mim, ou não se apegue, ou não me toque, pois ainda não subi ao Pai. Mas aqui tem algo tremendo. Mas vá procurar meus irmãos e diga-lhes: eu vou subir para meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Maria Madalena encontrou os discípulos e lhes disse: vi o Senhor. Então contou o que Jesus havia falado. Mas deixa eu adiantar um pouquinho para vocês aqui. Nesse verso, Jesus disse: mas vá procurar quem? Jesus, irmãos, é nosso irmão mais velho. Quando ele está dizendo meus irmãos, ele está dizendo que agora eles, por ele, eles são filhos de Deus. Porque aí ele vai dizer: meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Oh, glória. Acabou-se. Acabou-se. Eu sou irmão dele, sou filho do mesmo pai dele, pertenço ao mesmo Deus dele, ponto final. E não tem que mudar isso. Não tem borracha do inferno que apaga. O inferno tem borracha não. Mas deu para entender? Não tem.
Então isso é uma segurança, irmão. No mundo de insegurança, no mundo de tantas coisas más e ruins que sobrevêm sobre nós, tenha essa segurança, porque essa segurança vai fazer com que você supere todos os problemas e dificuldades. Porque você vai dizer para o teu Pai que está no trono: eu tenho um Deus que é comum, e eu tenho um irmão, aleluia, que recebeu todo o poder e cuida de mim. Louvado seja Deus por isso. Então a ressurreição de Jesus Cristo não foi algo simples. Foi uma ressurreição gloriosa. Gloriosa. Sabemos que Ele ressuscitou pessoas. Sabemos que na sua morte muitos saíram do túmulo e desejaram não ter saído, porque já estavam no lugar, no centro de Abraão, aguardando, né? E foi rejeitado pela família. Foram rejeitados pela família. Foram perseguidos de novo. Foram para o sofrimento de novo. Mas quando o Senhor fechou os olhos, o céu escureceu, a natureza se manifestou como sinal de justiça de Deus, fazendo justiça, ou Ele fazendo justiça por nós, pagando nossas injustiças. E aí os santos, viu, irmão? Foi que saiu dos túmulos. Porque o céu foi abalado, a terra foi abalada. Porque o Filho de Deus cumpriu a missão. Jesus, Ele é a pedra de esquina. Ele é o fundamento do cristianismo. Ele é a essência da igreja que Ele comprou com seu precioso sangue, derramado lá no Gólgota, numa cruz maldita. Louvado seja Deus. Meu Deus do céu. Não tem como pagar. Eu não posso ser ingrato. Eu não posso negar aquilo que Ele vier requerer de mim. Não posso. Porque eu não tenho como pagar. A única forma que eu posso é ser grato. E a gratidão começa com um ato muito simples. Você acordou, está respirando, agradeça a Deus. Se você sai lá fora, pode estar chovendo, pode estar fazendo sol, agradeça a Deus. Quando eu levanto, a primeira coisa que eu faço é abrir a janela do segundo quarto. Já dou de cara com, né, aquele vermelhão, com uma misturada de amarelo, que é o sol nascendo na praia, né, e aquela brisa suave. Oh, eu disse: o Senhor me deu mais um dia para viver. Aleluia. Para a glória de Deus. Aí depois eu vou lá para a varanda. Aí eu estico, né, as cadelas não, é os braços. E agradeço a Deus. Eu louvo a Deus e adoro a Deus. Palavra simples. Eu amo o Senhor. O Senhor é tudo para mim. Ai de mim se não fosse o Senhor. Se tudo isso aqui é bonito aos meus olhos, o Senhor me deu a oportunidade de contemplar novamente. Como será lá? E eu vou para lá. Aleluia. Porque aqui, embora tudo esteja bonito, nós vamos estar contaminados pelo pecado, irmão. Quando Jesus está dizendo que o mundo já é maligno, Ele está dizendo que o sistema é maligno. Mas em relação à natureza, ela está contaminada pelo nosso pecado. E ela almeja a nossa libertação o mais rápido possível, porque elas também serão restauradas. Se Jesus tivesse sido vencido pela morte, não teria poder para salvar a si mesmo e muito menos a nós.
mas ele venceu, aleluia. O apóstolo Paulo, ao tratar desta vital verdade extraordinária, ele faz uma afirmação tremenda. E ele vai dizer nessas palavras aqui que a morte de Jesus e a ressurreição não foi algo acidental, nem também surpresa. Porque Paulo afirma que isso ocorreu segundo estava estabelecido nas Escrituras, tanto a sua morte como a sua ressurreição. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 1 a 4, ele vai dizer: irmãos, venham lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, Jesus, vocês também são salvos, se estiverem a palavra assim, tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Antes de tudo, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Não foi invenção, foi algo já estabelecido por Deus nas Escrituras, na sua palavra, e ele veio exatamente cumprir as Escrituras. E tudo por amor a nós, viu? Se Jesus não tivesse ressuscitado, não haveria remissão de pecados quanto ao passado, nem esperança quanto ao futuro. Sem a ressurreição de Jesus Cristo, nossa fé seria vã e nossa pregação vazia. Porque as religiões pregam, mas não tem consistência, não tem fundamento, são pregações vazias. Porque a quem eles pregam está no túmulo, a quem eu prego está vivo e está aqui. Aleluia. Muitas foram as tentativas para anular da história as evidências da ressurreição de Cristo. Alguns críticos das Escrituras chegaram a dizer que Jesus morreu. Não morreu, apenas teve um desmaio na cruz, e ao ser colocado num lugar fresco, cavado na rocha, reabilitou-se. Outros, conforme a precaução das autoridades judaicas, afirmaram que os discípulos roubaram seu corpo e divulgaram a falsa notícia de que Jesus havia ressuscitado. Há aqueles ainda que dizem que as mulheres foram ao túmulo errado e espalharam a informação de que o túmulo de Jesus estava vazio. D.A. Carson diz que o roubo de túmulos era um crime tão comum que o imperador Cláudio, no ano de 41 a 47 depois de Cristo, acabou ordenando que a pena de morte fosse aplicada aos condenados por destruição de túmulos, remoção de cadáver ou até deslocamento das pedras que fechavam a entrada dos túmulos. João não resiste a nada da alegação dos judeus de que os discípulos de Jesus foram responsáveis pelo roubo do corpo de Jesus. Ele não resiste, amor. Mas Mateus, capítulo 28, verso 1 aqui diz: enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos soldados dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano, deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Então, irmãos, porque a penalidade, se o preso fugisse, a penalidade para um soldado romano era morte. E Jesus, que com toda aquela fama e pregação de que ia ressuscitar e tudo mais, rolaram uma pedra e botaram uma guarnição dos soldados mais preparados do Império Romano, de alta confiança. E os soldados viram a pedra rolar.
o lugar tremeu e eles se mudaram. Eu não acredito naquela versão do filme que estou dormindo e a pedra aparece. Outros ainda dizem que os romanos mais tarde colocaram o corpo de Jesus em outro túmulo. Então tem várias versões. Mas a verdade, ela é incontroversa. O que prevalece? Jesus ressuscitou como primícia de todos aqueles que dormem. Por isso que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 20, ele vai dizer: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormem. Então é um fato, não há outra conversa. Pode dizer o que quiserem, mas Jesus ressuscitou e está vivo, aleluia, e em breve ele vai levar a sua igreja para onde ele está. William Davis tem razão ao dizer que provavelmente João presume que os leitores estão familiarizados com os evangelhos sinóticos e limita sua história a Maria Madalena. Evangelhos sinóticos que é Mateus, Marcos e Lucas. São 3. O evangelho de João fazia parte desses 3 evangelhos. Por isso que ele não se preocupou de escrever sobre isso, porque certamente, de alguma forma, ou ele pensou, não tinha conhecimento de que esses 3 evangelhos registrariam. E segundo o reverendo Hernando Dias Lopes, ele apresenta 3 verdades que me chamou a atenção. A primeira é que a pedra removida numa prova eloquente da ressurreição de Jesus. Em primeiro lugar, a pedra removida numa prova eloquente da ressurreição de Jesus. A pedra era enorme, muito pesada, teria que ser muitos homens, e os discípulos não podiam estar. Eles estavam acuados, eles estavam se escondendo com medo, porque sabiam que ia haver uma grande perseguição. E eles ainda não tinham recebido poder para ter coragem de enfrentar. Deixa eu dizer, sabe por que tem muito crente medroso? Porque falta poder. E por que falta poder? Porque eu não busco. O medo veio. Mas quando a gente busca o poder de Deus, a gente não permite que o medo nos domine. Pelo contrário, a gente enfrenta e afasta. No verso 1, do capítulo 20, diz que no primeiro dia da semana, de madrugada, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Ela viu. O impacto foi tão grande que ela correu para contar para os discípulos. Deu do cara logo por quê? O Pedro e João, que imediatamente correram para lá. Citamos aqui. A pedra era grande e ainda havia nela o selo inviolável do governador romano, e ainda tinha sido colocado uma guarda romana para vigiar o túmulo. Essa guarda romana era no mínimo uns 6, no mínimo. E tinha um selo lá do governador, não podia ser mexido. Os homens não podiam mexer. Mas Deus podia. Aleluia. Glória a Deus por isso. No entanto, o túmulo de Jesus foi aberto de dentro para fora. Jesus arrancou o aguilhão da morte, e como alguém usou a expressão, e matou a morte ao ressuscitar dentre os mortos. Buda está no túmulo, Confuso está no túmulo, Maomé está no túmulo, Allan Kardec está no túmulo, mas Jesus não está no túmulo. Ele está vivo. A pedra foi removida de dentro para fora. Seu túmulo está vazio até os dias de hoje e continuará vazio para sempre. Ele é visitado por caravanas e mais caravanas do mundo inteiro. Aleluia. Glória a Deus. E quem é crente e foi lá, o testemunho é que quando chegou lá,
nem sequer chegou a entrar, já sentiu uma presença gloriosa e começou a chorar, se quebrantar. E aqueles que entraram choraram copiosamente, porque a presença de que Jesus esteve ali, aleluia, é real. A presença que ele esteve não está, aleluia, mas esteve. É a comprovação de que ele esteve na morte e venceu a morte e saiu da morte, e a pedra rolou de dentro para fora. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. A pedra foi removida, seu túmulo está vazio até os dias de hoje e continuará assim para sempre. A morte não pôde detê-lo. O túmulo de Lázaro, a pedra foi removida pelo lado de fora e por mãos humanas, mas ele saiu do túmulo pelo poder divino de Jesus, e o túmulo de Jesus teve a pedra removida pelo lado de dentro, pelo poder divino, e ele saiu pelo poder divino. Glória a Deus por isso. O que eu acho interessante é que Jesus sempre disse que ele ia morrer e ia ressuscitar. Glória a Deus. E ele sabia, chegou a hora, ele disse: é chegada a minha hora. É chegada a minha hora. E eu vou para o Pai. Meu Deus, essas coisas marcam a minha vida. Eu espero poder dizer para algumas pessoas: chegou a minha hora, eu vou para papai. E eu escutei muitos dizer isso. Eu quero ter também esse privilégio de dizer. E eu escutei pessoas dizer os sinais, porque nem poder falar podia, que estava entubado. Mas os sinais que fez, o Espírito Santo me disse: ele está dizendo que vai para ele vai. E eu venho buscar. E no dia seguinte ele segurou na minha mão e partiu, e eu vim a partir. Privilégio que Deus me deu, inesquecível. A minha vida, meus irmãos, eu digo isso com muita alegria e muita honra de Deus, a glória a Deus. Eu tenho muitas marcas do Senhor, muitas. E às vezes eu, sozinho, às vezes, a lembrança vem e me fortalece. Glória a Deus por isso. Chame por Ele, Ele se deixará encontrar com você. Deus tem mistério a ser revelado a cada um de nós. De um jeito é comigo, de outro jeito é com você, porque Ele conhece você. Ele conhece seu jeito. Ele sabe até onde você pode suportar as revelações. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas, irmãos, que é só Ele e Ele, eu sei que não é para dizer. Tem coisas que eu guardei muito tempo e de repente chega a hora e Ele diz: pode soltar, pode testemunhar, pode dizer. É assim. Segunda coisa, está no verso 14 a 16. Aqui é o olhar para trás com discernimento. É a segunda coisa. Falando nisso, hoje eu li uma mensagem que eu preparei e que diz assim: não vou voltar atrás. E aquilo ali me emocionou. E eu pensei até que eu ia trazer ela para pregar, mas Deus mudou aquilo que eu estava pensando e colocou essa daqui no meu coração. Depois de dizer isso, ela se virou para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Jesus lhe perguntou: mulher, por que você está chorando? A quem você procura? Ela, supondo que ele fosse o jardineiro, respondeu: se o Senhor me tirou daqui, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus disse: Maria. Ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, mestre. Aleluia. Você dá para entender o privilégio que essa mulher teve? Uma mulher
mulher que esteve possessa por demônios, uma mulher que foi liberta por Jesus, uma mulher que fez o que nenhum discípulo fez, nem aquele que convidou, não honrou o seu convidado que foi Jesus, mas ela honrou. Sem ser convidada, ela adentrou aquele recinto e derramou o melhor perfume. E Jesus disse, quando alguns reclamando, mas poderia vender, poderia ganhar dinheiro, poderia não ser o que está mentindo. Jesus fez entendeu? Ela me preparou antes da sepultura. Ela perfumou ele. Aleluia! Glória a Deus! Ei, Jesus observa detalhes da nossa atitude. E ele recompensa. Porque lá atrás, quando ela fez isso, ele disse que seria registrado na história e que ninguém poderia tirar o que ela fez. Pensou? Nessa hora em que Jesus chama ela pelo nome, e ela, ao escutar a voz de Jesus pronunciando o seu nome, ela é inconfundível. E a reação dela foi de reconhecimento de imediato: mestre! A primeira aparição de Jesus foi a Maria Madalena. Ela teve o privilégio de ser a primeira a ver. Essa foi aquela que Jesus expulsou 7 demônios, a qual tornou-se a primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus e a primeira missionária dessa maravilhosa boa notícia. Ela saiu divulgando: eu vi o mestre, ele ressuscitou, ele está vivo, aleluia, ele está vivo. Glória a Deus. Ela creu de uma forma, sabe, irmão, contundente, absoluta, extravagante, coisa que os discípulos não. E nós temos o especial Tomé, que ainda verbaliza: só creio se eu ver e tocar. Olha só, por isso que Jesus disse: Tomé, vê e toca. Jesus escutou o que ele disse. Jesus não precisa estar, irmãos, aqui ouvindo eu falar para saber o que eu vou dizer, já sabe com antecedência tudo que eu ia dizer nessa noite, porque ele é aquele que dá as palavras, é ele. Portanto, a ele seja a honra, a glória para todos sempre. Vale, chama a atenção para o fato de que as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo tinham sido mulheres que creram. Isso porque entre os judeus naquela época o testemunho das mulheres não era tido em alta consideração. Essas mulheres, impactadas pelo túmulo vazio e pelo Cristo vivo, tornam-se pregoeiras da mais gloriosa notícia que o mundo já pôde ouvir: a morte foi vencida. Foi vencido isso. Então, irmãos, a morte foi vencida. Como foi que ela foi vencida? Cristo ressuscitou. Ela não pode segurá-lo. O túmulo vazio é o berço da igreja. É a nossa garantia de que ele está vivo. E aqui e acolá ele resolve aparecer de uma forma inusitada, ou em sonho, ou em visão. Você já teve essa experiência? Procure ter. É bom demais. É bom demais. E terceiro lugar, o olhar para frente com testemunho. João vai dizer no verso 17 e 18: Jesus continuou: não me detenha, porque ainda não subi para meu Pai, mas vá até os meus irmãos. Olha, até então, Jesus não chamou de discípulo, mas agora sim.
porque ele poupou seus irmãos, tornando eles filhos de Deus. E diga a eles: subo para meu pai e lhes afirmo, e o pai de vocês. Agora vocês têm um pai. Para o meu Deus e o Deus de vocês, agora tem um Deus. Então Maria Madalena foi e anunciou ao discípulo: eu vi o Senhor, e contava que Jesus lhe tinha dito essas coisas. Jesus ordena que Maria não detenha, porque ele ainda não havia subido para seu pai. O que Jesus quis dizer com isso? Que a comunhão ininterrupta que Maria almejava só aconteceria depois que ele subisse para o Pai. A comunhão, na verdade, recomeçaria, mas seria muito mais rica, bendita e permanente. Seria a comunhão com o Senhor glorioso, no Espírito e com a sua igreja. Que até então eu não tinha. Agora não, agora estava completo. Agora eu tenho comunhão com o Pai. Eu tenho comunhão com o Espírito e com o Filho. Glória a Deus por isso. E temos comunhão com a igreja do Senhor. Ou seja, temos comunhão uns com os outros. E não importa a placa da igreja, meu irmão. E não importa a diferença de costumes e até de doutrinas. Separa as coisas. Separa as coisas. Se você fizer isso, é sinal de crescimento. Agora, tem duas coisas aqui que merecem nossa atenção. A primeira delas é a ordem dada. Está no verso 7. Jesus ordena que Maria vá ter com seus irmãos e lhes diga: estou voltando para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Com razão, diz Mateus Henrique, Jesus poderia ter enviado uma mensagem zangada: vá àqueles desertores, traiçoeiros, e diga-lhes que eu nunca mais confiarei neles, nem terei nada que ver com eles. Ele tinha razão. Mas o que é que Jesus faz? Perdoa, esquece e não lança os discípulos fora. Ao longo desse evangelho, Jesus chamou Deus de seu Pai e mostrou sua relação única com Ele. Agora, porém, depois de ressurreto, chama seu discípulo de irmãos e diz que seu Deus também é o Pai deles. Jesus havia chamado seus seguidores de servos. João 13:16. Chamou de amigos em João 15:15. Mas agora, João 20:17, depois que ressuscitou, é meus irmãos. Aleluia. E ele intercede por nós. Pense no irmão mais velho, abençoado, glorioso, que cuida de nós. Viu? William Reis disse com acerto que um novo relacionamento, a comunhão do Espírito que está para ser derramado, requer um novo nome, um nome ainda mais íntimo do que o belo nome de amigos. Os irmãos pertencem a uma única e mesma família. Eles têm muito em comum, compartilham a mesma herança. Consequentemente, todo crente verdadeiro é um co-herdeiro com Jesus Cristo. Ou seja, nós temos uma herança única. E não tem briga não, viu, irmão? Na terra tem briga por herança, né? Mas essa herança, todo mundo tem sua parte. Não tem briga. Não tem questionamento. Não tem advogados para cobrar mais coisa para mim ou para o outro. Não. Está tudo já sacramentado. Aleluia, glória a Deus. Por isso que Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo 8, 17: e se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Do mesmo modo, no sentido espiritual, Deus não é Pai de todas as pessoas, mas somente daquelas que, tendo sido escolhidas desde a eternidade, abraçam o Filho de Deus pela viva fé. Esses creem, todos esses, somente esses, são irmãos de Jesus Cristo. A
comissão que Jesus dá para Maria Madalena, portanto, é para transmitir a gloriosa ressurreição, a mensagem do amor paternal de Deus e da nossa honrosa posição de filhos de Deus por intermédio de nosso irmão Jesus Cristo. E a segunda coisa e última é obediência prestada. Verso 18: Maria não discute, não protesta, nem protela a decisão. Ela sai imediatamente a anunciar aos discípulos que viram e ouviram. É impossível ter uma visão de um Cristo glorificado sem ter pressa para proclamar esse fato glorioso aos outros. É impossível a gente ter uma experiência, ter uma experiência e ficar calado. Se Deus deu uma experiência, raramente, dificilmente, Ele vai fazer com que você fique calado. Pode até falar para você, segurar o tempo, porque tem um tempo, mas ficar calado não. Não. Eu falo as experiências no tempo que nós nos precisamos mudar. Ou quando eu estou conversando, né, com alguém, eu tenho algo de Deus comigo. Eu não tenho problema de evangelizar médico. Vermelho. Não tem problema. Psicólogo. Deus me dá uma facilidade. É Ele. Pode ter pessoas que eu tenho dificuldade, você não tem. Não é? Mas Deus me deu essa graça. E aí tem que se converter. Então, por causa da gloriosa ressurreição do Senhor Jesus, eu estou encerrando, podemos viver nele e para Ele, e em comunhão agora com o nosso Pai Deus, e aguardar a plenitude dessa comunhão através da ressurreição que teremos pelo poder divino, recebendo um corpo de glória semelhante ao de Jesus, e assim sermos levados para a eterna glória de nosso Senhor. Que nosso Pai Deus nos agracie com sua doce graça em Cristo Jesus, nosso Senhor, todos os dias de nossa vida, até chegarmos em casa, no céu de glória. Aleluia. Estou voltando para casa, vou ficar de pé. Eu tenho um lar glorioso por causa da ressurreição. Creio nela. Vivo a expectativa dela. A pergunta é: pastor, o senhor quer ir para lá? Ah, não quero. Você já viu aquele passarinho que ele faz? Que até o nome dele é quer. Ele só fala quero. Viu? Mas não agora, viu? Não agora, na hora certa. Amém? Ele ainda quer causar estrago no inferno. Tem muita gente para trazer para Jesus. Tem gente que está lá do outro lado do mundo, eu não sei como, mas eu peço ao Senhor que me coloque de frente, que tenha um reencontro, para ser um instrumento para trazer de volta. Aleluia. Pai, obrigado, Senhor. Depois de tudo que foi explanado aqui, eu sei que tem muito mais. Senhor, a tua ressurreição será também a nossa. É o Senhor que nos ressuscitará. Naquele grande dia, todos nós, um povo só, será juntado nos céus, ao encontro com o Senhor, para ser apresentado ao Pai e viver eternamente na glória. E aí, nesse dia, aquilo que nós conhecemos hoje como por espelho, nós vamos ver face a face. Não vai ter mais nenhuma coisa que a gente nuvem e que impeça a gente de enxergar direito. Não, vamos ver plenamente
vamos conhecer o Senhor na sua plenitude de glória e com um corpo de glória semelhante ao dele. Aleluia! E ouviremos dele, servo bom e fiel. Entra para a alegria do teu Senhor. Louvado seja o teu nome. Obrigado, Pai, por esta noite. Obrigado por todos que estão aqui presentes. Quero louvar o Senhor pela vida de cada um. Fortalece, vai no conta daqueles que não puderam chegar. Toma nas tuas mãos. Que nessa noite o teu Espírito, que sonda corações e que é o guardião da igreja, do teu povo, da noiva bendita, ó Senhor, use o seu povo para alcançar os que precisam ainda ser alcançados, o mundo inteiro. Tem misericórdia do mundo, Senhor. O mundo só vive violência, prega violência, ódio, é destruição por todos os lados, é a natureza se rebelando, se revoltando, mostrando que o Senhor da glória está julgando e está voltando. A exemplo do Paraná agora, coisas que nunca foram admitidas aqui, de repente agora, Senhor, um furacão. Vidas, muitas vidas desamparadas, destruição, ó Deus, mas que o Senhor alcance o Pará, alcance aquele povo, os paranaenses, pelo poder do Evangelho. Pai, toma assim cada estado nosso, cada capital, o Brasil como um todo, as nações. O Senhor nos deu a liberdade de dizer: pede-me e eu te darei as nações por herança. Por isso eu peço, dá-me as nações por herança, a começar pelo Brasil, Senhor. Por tudo que está fora do lugar em nossa nação. Alcance, Senhor, pequenos e grandes, cultos e incultos, autoridades e não autoridades. Alcance a todos, Pai. Porque eu sei que o Senhor morreu pela alma de todos. Por isso, Senhor, levanta a tua igreja, nos desperta a orar mais. E esta palavra desta noite tenha fortalecido e renovado meus irmãos, assim como a mim. E eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvor. Ministério Diaconal que está na escada para nos auxiliar na ceia. Pai, nós estamos aqui diante da mesa do Senhor. O Senhor instituiu a Santa Ceia. E a base da Santa Ceia é a tua própria vida, representada, simbolizada pelo pão, que simboliza o teu corpo, onde na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si nossos pecados, nossas dores, nossas enfermidades, nossas iniquidades. E o castigo que estava para nós, o Senhor tomou para si e nos deu a paz, com sangue derramado. Foi o alto preço, pago pela nossa redenção. Foi o sangue de Jesus Cristo que nos salvou, nos comprou, aplacou a ira do Pai. E agora somos o Pai. Nós temos um irmão que intercede por nós e que nos deu o Pai, como ele próprio disse, meu Pai e vosso Pai. E nos deu um Deus, como ele disse, meu Deus e vosso Deus. Assim.
Nosso vocabulário é pobre para expressar a nossa gratidão. Por isso, Senhor, eu vou falar a palavra mais simples. Muito obrigado. Mas muito obrigado mesmo. Porque o Senhor me comprou com seu sangue. E a cada um que está aqui. Todo, Senhor, esses elementos que estão nas mãos do diácono, das diaconisas, o pano, consagramos para esse momento simbólico. O vinho, para esse momento simbólico com o sangue do Senhor. E abençoamos em nome do Senhor. E oramos por todos que estão aqui, para que nessa hora possam participar da ceia, reatando, renovando a aliança, ou se comprometendo com o Senhor, de melhorar na sua adoração, no seu louvor, no seu servir para Ele. É assim que eu oro, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus.
erguendo eles este cálice e a nova aliança no meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim. Bebamos em memória do Senhor até que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Viver no teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro no rio. Estamos também colados com a Amanda, meses atrás, pouquinho meses, a gente casou eles, né? Bênção, sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Nós temos alguém aniversariando, irmãos? Alguém ficou mais velho? Foi? Passou, né?
Amém? Completou um ano de casamento aí ou não? Pode vir para cá, missionário. Lembrando, irmãos, que o sorteio do jarro será domingo. Domingo vai ter o sorteio do jarro. E vamos passar o recurso para a família, tá bom? A paz do Senhor, irmãos. Amém. Parabéns, todos meus parabéns. Parabéns, parabéns. É um excelente parabéns. Um excelente pai, marido, minha Deus, eu quero agradecer a Deus e agradecer ao excelente diabo. Amém. É assim que Deus faz, verdade? Amado Deus, nós te louvamos pela vida de Arthur, por mais um ano que o Senhor concedeu a ele. Obrigado, Senhor, por tua graça, fidelidade, teu cuidado, tua provisão. Obrigado porque o Senhor é gracioso, Deus. Deus abençoe teus servos, sonhos, projetos que ele tem. Todos sejam colocados no teu altar e que o Senhor faça a tua vontade na vida do teu filho. Abençoe como pai, como esposo, como diácono de igreja, junto ao Ministério de Jovens. Pai querido, que o Senhor o abençoe e que o Senhor conceda-lhe a sabedoria para que ele possa trabalhar para ti, em nome de Jesus. Amém.